Eu hoje quero me dirigir a Vossas Excelências para prestar uma homenagem a um grande líder, a um grande amigo, que chama-se Luiz Henrique da Silveira. Hoje, dia 10 de maio de 2017, dia 10 de maio de 2015, às 15 horas, morria o nosso ex-senador Luiz Henrique da Silveira. Luiz Henrique era um homem diferente. Ele foi prefeito por 3 vezes do município de Joinville, e o município de Joinville, diferente de muitos outros estados brasileiros, onde a capital é a maior cidade, em Santa Catarina, Joinville é a maior cidade de Santa Catarina. Ele foi também presidente do diretório do PMDB e presidente do partido em Santa Catarina. Foi eleito deputado estadual e federal por 5 mandatos. Atuou na Assembleia Nacional Constituinte e foi também membro, ou melhor, foi também ministro de Ciência e Tecnologia durante a gestão do presidente José Sarney. Eleito e reeleito governador de Santa Catarina, teve 2 filhos, sempre com a sua companheira de todas as horas, a primeira-dama, Dona Ivete Apel da Silveira. Na esfera estadual, foi um administrador público corajoso e inovador. Como governador de Santa Catarina, realizou uma revolução, levando o seu governo para o interior do estado de Santa Catarina. Imprimiu marcas inconfundíveis, como a política de descentralização, o programa de interligação asfáltica e a construção de dezenas de centro-eventos. A política de descentralização, valorizando fortemente o municipalismo e fazendo com que o interior fosse protagonista da sua própria história. O programa de interligação asfáltica de todos os municípios catarinenses transformou e ligou, através do asfalto, os 295 municípios catarinenses. E a construção de centro-eventos em dezenas de cidades catarinenses, os Centros Integrados de Cultura e Lazer, Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil a construir uma arena de multiuso, que foi exatamente em Alô? Deu, senhor presidente. Vou repetir essa última parte, porque eu acho que nós ficamos sem som. Então, eu dizer que a construção de centro-eventos em dezenas de cidades catarinenses, que são os Centros Integrados de Cultura e Lazer. Santa Catarina foi o primeiro estado do Brasil a construir uma arena de multiuso, e foi exatamente, como eu falei, em Joinville. Hoje, são mais de 18 centros de eventos espalhados por todo o estado. Ativo, sempre um vencedor, exerceu 12 mandatos consecutivos, sempre chancelado pelo voto popular e democrático. Em sua visão de desenvolvimento, prometeu que seria um desenvolvimentista, promoveu a cultura, tendo sido responsável pela implantação em Santa Catarina da única escola do Teatro Bolshoi fora da Rússia. Quando o Bolshoi foi inaugurado em Joinville, Luiz Henrique se abraçou com o bailarino russo Vladimir Vassiliev e, envolvido em plena felicidade, disse, abre aspas, chegamos onde queríamos, fecha aspas. Promoveu o turismo, ampliou divisas comerciais e econômicas, fomentou a geração de empregos e perseguiu níveis de educação e de desenvolvimento humano só visto em países de primeiro mundo.
era um defensor feroz de uma revisão do nosso atual modelo de pacto federativo, para que este seja capaz, ou fosse capaz, de reduzir a concentração da arrecadação dos impostos nas mãos da União, que detém, até hoje, 2/3 da arrecadação tributária do país. Em outra mão, Luiz Henrique da Silveira empunhava fartos argumentos na busca por ampliar o debate sobre a necessidade da tão propalada reforma política. Defendia que todos os mandatos deveriam ter 6 anos, justamente para tirar o país do que chamava de estado de emergência. Portanto, senhor presidente, tenho convicção de que Luiz Henrique da Silveira realizou mais do que qualquer outro político catarinense do seu tempo. Transformou sonhos em realidade e nos deixa um imenso legado. O Brasil perdeu um homem de imenso valor. Santa Catarina perdeu um filho ilustre. E eu um amigo, um líder. O Senado da República do Brasil, um político de rara inteligência. Fica aqui o meu registro de respeito e carinho a você, meu amigo, à sua família, aos seus amigos e aos seus admiradores. Com certeza, Vossa Excelência será lembrado para sempre aqui no Senado Federal e por toda Santa Catarina. Luiz Henrique da Silveira foi um visionário, um homem que sempre esteve à frente do seu tempo, um batalhador, um sonhador, um vencedor, certamente um homem, um político, que foi um dos mais destacados nas últimas décadas em Santa Catarina. Um líder, um chefe, um mestre. E fica aqui a minha saudade. Sinto muito a falta do Luiz Henrique aqui ao meu lado. E, lamentavelmente, hoje, com tristeza, registro o seu passamento, que completa 2 anos e que passaram rapidamente. Mas, senhor presidente, ainda tenho aqui um outro registro que eu gostaria de fazer. E queria me aliar aos senadores que me antecederam para fazer um registro relacionado à logística do Brasil e à infraestrutura propriamente dita. Eu acho que posso afirmar com convicção de que um dos maiores problemas, dentre tantos que temos que enfrentar, está relacionado à área de logística e de infraestrutura. Fato que é indiscutível. E eu falo de mobilidade urbana, falo de rodovias, falo de ferrovias, falo de portos, falo de aeroportos, falo de energia e falo também de água, que é um bem essencial à vida. Acho que posso também afirmar que estamos atrasados em logística e em infraestrutura no nosso país há pelo menos 20 anos. E a situação se agrava na medida que nosso modal de transporte é alicerçado quase que exclusivamente, quase que totalmente no transporte rodoviário. Resultado disso, rodovias intransitáveis, rodovias esburacadas, duplicações emperradas, sistemas sucateados, obras paralisadas, outras em ritmo lentos e por aí vai. O maior exemplo disso, senhor presidente, está, sobretudo, na BR-470. A BR-470, ela foi prometida há muitos e muitos anos atrás. Mas a BR-270, ela tem 350 quilômetros de extensão e liga os municípios catarinenses até a divisa com o Rio Grande do Sul. Foi projetada nos anos 70 para comportar cerca de 5.000 veículos e hoje mais de 45.000 veículos passam todos os dias por aquela rodovia. Olha o atraso que nós estamos.
Isso, Vossa Excelência, que é engenheiro, sabe, e eu não preciso explicitar os transtornos que são visíveis no dia a dia daquela população e daquela comunidade. Desde 1988, já foram feitas muitas promessas. E a presidente Dilma garantiu em 2 oportunidades que a BR-470 seria duplicada o mais rápido possível e que seria uma questão de honra para o governo federal. Até o momento, apenas os segmentos Navegantes e Indaial, com 70 quilômetros, está em fase de duplicação, por meio do Programa de Aceleração do Crescimento, PAC 2. No total, seria necessária a duplicação de mais de 230 quilômetros para que efetivamente pudéssemos nós, em Santa Catarina, alcançar os objetivos desejados. O prazo para a conclusão das obras de Navegantes a Indaial estava previsto para ser concluída agora em 2017. E esse prazo já foi estendido para 2022, sendo que a obra iniciou em 2013. A duplicação entre Navegantes e Indaial exige uma série de desapropriações, o que tem dificultado sobremaneira a realização da obra. Desde o início das obras, em 2013 até 2016, nada de desapropriação ainda teria sido feito. E o jornalista, o renomado de Santa Catarina, Moacir Pereira, ele escreveu um artigo a respeito da BR-470, que eu quero abrir aspas para mencionar. Abro aspas. BR-470 continua sendo a vergonha do DENIT em Santa Catarina. Prometida pelo ex-presidente Ernesto Geisel, em discurso público durante visita em Blumenau, desde a década de 70, a BR-470 continua sendo a vergonha do DENIT e do Ministério dos Transportes em Santa Catarina. A rodovia federal só foi concluída graças a um esforço monumental do governador Wilson Kleinubing, que foi senador dessa casa, assumindo o trajeto entre Navegantes e Blumenau, o mais difícil, com recursos próprios e com parte também de recursos de Brasília. Como houve esse lamentável atraso de 20 anos, o movimento de veículos e caminhões teve crescimento vertiginoso, transformando-se na estrada mais estressante e mais perigosa de Santa Catarina, particularmente na região de Blumenau e, sobretudo, uma das mais trágicas do Estado. Só quem tem a obrigação de transitar pela BR-470 para estudar, para trabalhar ou para fazer até turismo, conhece o tamanho do gravíssimo problema que nós estamos enfrentando naquela região. Importante lembrar aqui também que o próprio presidente Lula prometeu essa obra em 2 oportunidades e que executaria a duplicação dessa estrada. E com o maior compromisso público, a ex-presidente Dilma também, em 2 oportunidades, assumiu a duplicação. Proclamou, então, a duplicação da BR-470 é uma questão pessoal e de honra do governo do presidente Lula. E assim as coisas vão acontecendo. E assim o tempo vai passando. E assim as obras acabam não sendo realizadas e concluídas no tempo que nós gostaríamos que ela fosse realizada. Por isso que eu digo que, no mínimo, as obras de infraestrutura, as obras de logística no Brasil estão atrasados no mínimo 20 anos. A exemplo do que acontece com o aeroporto Hercílio Luz, agora recentemente concedido e que ganhou, ainda bem, uma empresa suíça que vai investir significativos, se eu não me engano, 600 milhões de reais nos próximos 2 anos. O aeroporto Hercílio Luz terá novas pistas de rolamento, terá
novos acessos de entrada e de saída e terá também 2 pisos de instalações para atender a comunidade de Santa Catarina e do Brasil que visita a capital dos catarinenses. Portanto, eu queria aqui fazer esse registro, esse desabafo, porque não são poucas as pessoas que esperam de nós aqui que a nossa voz possa se levantar a essas questões que são fundamentais para o transporte da riqueza nacional e, sobretudo, da riqueza de Santa Catarina. A razão pela qual eu me manifesto aqui extremamente favorável a essa duplicação e rogo para que o Ministério dos Transportes, o DENIT, possam envidar todos os esforços necessários para diminuir o prazo de entrega da duplicação dessa obra, que é vital, é fundamental, é essencial para o desenvolvimento de Santa Catarina, especialmente da região da Grande Blumenau. Muito obrigado, senhor presidente, era o que tinha a relatar.